Boa noite. A paz do Senhor. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Glória a Deus, glória a Deus. Que bom que você está aí. E está bem. Que bom. Vamos abrir a palavra de Deus? Livro de Atos, capítulo de número 12. Vamos ler essa porção junto. Atos 12, diz assim: Por aquele tempo, o rei Herodes prendeu alguns da igreja para maltratar e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo isso que isso agradava os judeus, prosseguiu, mandando prender também a Pedro. Isso aconteceu durante os dias dos pães sem fermento. Depois de prender Pedro, Herodes o colocou na prisão, entregando-se para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma, e pretendia apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava, pois, guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja, a favor dele. Na noite anterior ao dia em que Herodes estava para apresentá-lo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 cadeias, e o guarda à porta estava vigilante na prisão. E de repente, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o lado de Pedro, o despertou e disse: Levanta-se depressa. Então as cadeias caíram das mãos dele, e o anjo lhe disse: Ponha o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. E o anjo disse mais: Ponha a capa e siga-me. Então Pedro saiu e seguiu, não sabendo que era real o que estava acontecendo por meio do anjo, ou se porque ele pensava que estava tendo uma visão. Depois de passarem pela primeira e pela segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, e qual o portão se abriu automaticamente, e saindo, caminhando pela rua, logo o anjo os deixou. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Depois disso, ele começou a refletir, e ele foi à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Quando ele bateu a porta da frente, uma serva chamada Rude saiu para ver quem era. Ao reconhecer a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem mesmo fez entrar, mas correu para comunicar, para anunciar que Pedro estava à porta. Eles lhe disseram: Você está louca. Ela, porém, persistia e afirmava que era verdade. Então disse: É o anjo dele. Entretanto, Pedro continuava batendo na porta. Então eles abriram, viram, ficaram admirados, mas eles faziam sinais com a mão para que calasse. Contou-lhe-se como o Senhor o havia tirado da prisão. E acrescentou: Avise a Tiago e aos irmãos sobre isso. Então saiu e foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve um grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, então, tendo procurado e sem o encontrar, fez interrogatório aos guardas e mandou executá-lo. Depois disso, Herodes desceu para a Judéia, para Cesareia, e ficou ali. Quantos já leram Atos 12? Acabaram de ler uma boa porção, né, de Atos 12. Mas Atos 12 está dentro de um contexto de perseguição. Então, Atos, no começo ali a gente tem o nascimento da igreja. Então, Atos 1, Atos 2 ali, Jesus sendo assunto aos céus, e a igreja nascendo, os dias de Pentecostes, a igreja cheia de poder. E aí vai avançando, e aí tem muitas coisas sendo organizadas, tem outras coisas
trabalhando naquele ambiente, muita gente sendo salva, Deus acrescentando a igreja crescendo, pregação de Pedro, e começa uma grande perseguição. E aí todos lembram aqui da morte de Estevão? Então Estevão morre, e aí tem um homem específico que está lá fazendo esse testemunho de Estevão morrendo, e a capa de Estevão cai no pé dele. Você lembra quem é? Você lembra quem é? Claro que você lembra de Saulo ou de Paulo. Você lembra de Saulo perseguindo, né? Então Saulo estava perseguindo e tem muita coisa acontecendo, e o ambiente era de perseguição. O ambiente era de desespero. Então você caminha no livro de Atos, você vê muito poder de Deus. Você vê muitos milagres, você vê muita gente sendo salva pelo testemunho, pela vida dos apóstolos, mas você também vê esse ambiente de perseguição. Você vê esse ambiente que passa e aí geralmente gera no nosso coração o quê? Apavoramento. Gera em nosso coração o quê? Desconforto. Gera em nós preocupação, porque o ambiente não está favorável. Hoje aqui no nosso país o ambiente é ainda tranquilo de anunciar e pregar o evangelho, mas lá não estava assim. Então, se pregasse, se falasse que era do caminho, Paulo já tinha as autorizações para matar. Paulo já tinha conseguido as autorizações para acontecer algo. E aí Paulo, uns capítulos antes, encontra o Senhor e já não é mais o perseguidor, mas aquele que está proclamando o evangelho. Mas a perseguição ainda continuava, porque essa perseguição não tem a ver com um homem, tem a ver com perseguir aqueles que são de Deus, aqueles que são do Cristo, aqueles que são do caminho, que é a expressão que o livro de Atos usa, ou aqueles que são os cristãos, os pequenos Cristo, aqueles que Deus chamou. Então a perseguição acontece e não é restrita ao livro de Atos. Sim ou não? Sim ou não? Por mais que essa perseguição aqui, ela é bem específica, era sobre a pregação do evangelho, sobre se portar como cristão, e talvez aqui no nosso país não tenha tantas, mas tem. Então se a gente falar aqui para os universitários, eles vão falar, eu sou perseguido porque sou cristão, porque tem uma perseguição específica lá por ser cristão. Então tem perseguição. Então, se talvez no seu trabalho, você se levante com alguém que se posiciona, que não quer compartilhar com algo errado, vai haver o que sobre você? Perseguição. Vai haver. Por quê? Porque você se posiciona como servo, como alguém que Cristo chamou, como alguém que Cristo está trabalhando, transformando o caráter, mudando a sua vida, e você quer compartilhar isso. E esse é o objetivo do cristão, ser chamado para ser usado, para que outros sejam chamados. Então, nosso objetivo sempre vai ser, recebo de Deus, transmito de Deus, e Deus vai fazendo a sua obra através de nós. Instrumentos. E aí o rei Herodes está aqui agora no governo, e aí para ilustrar aqui, ele fica feliz porque deu popularidade só de falar que ia mandar matar Tiago à espada. Falou que os judeus, ora, vibraram. Ué, mas eles também não eram judeus? Então, talvez as pessoas próximas, talvez da mesma etnia, talvez da mesma família, talvez no mesmo ambiente que você está, possa estar desejando que você fracasse. Possa estar desejando que você erre. Posso estar desejando que você não avance. Eles eram judeus e podia estar servindo já ao Senhor. Por quê? Porque eles não identificaram o Cristo. O que aconteceu? Por não receber a Cristo. Identificaram que aqueles que receberam eram alguém que não eram de Deus. E a gente, muitas das vezes, está vivendo nesse tipo de ambiente. De pessoas até próximas. Ou até mesmo dentro da casa do Senhor. Nos perseguindo, olhando para a gente, achando que aquilo que a gente está fazendo não é de Deus. Só porque eu fui chamado de uma maneira de servir diferente, não quer dizer que não é de Deus.
A gente precisa tomar cuidado. A gente precisa tomar atenção. Então, o irmão serve, ele foi chamado pelo mesmo Deus que te chamou. Então, a gente precisa olhar para os serviços, para as adoração, para as maneiras espontâneas que a gente está no meio do culto e saber, é Deus que está movendo o irmão. Então, como que a gente discerne? Discernindo. A Bíblia vai falar que aquelas pessoas que são espiritual, discerne espiritualmente. Então, não fique preocupado com as movimentações, não fique preocupado com o tipo de serviço. Se Deus falou para você que é para você fazer, faça. Responda o serviço, responda ao chamado do Senhor. Responda mesmo que venha perseguição. Mesmo que seja esquisito. Mesmo que seja estranho. Mesmo que você for o único que foi chamado para fazer tal coisa. Porque Deus quer usar você como? Do jeito que Ele te chamou. Não precisa ser do meu jeito. Eu tenho o meu jeito e vou alcançar as pessoas que Deus vai trilhar ao meu caminho. Você tem o seu jeito e Deus vai usar para que você alcance as pessoas que estão no seu caminho. Cuidado, meu irmão. Quando você olha para o lado, você precisa olhar. Ali vai alguém que Deus chamou e é um filho de Deus. Alguém que Deus está chamando e trabalhando. E aí tem 3 níveis disso. Tem gente que está começando, tem gente que está no seu mesmo nível e sempre tem gente que está mais acima. Então, por que a gente faz para os que estão mais abaixo? Estende a mão e traz para os nossos. Não empurra para fora. A gente traz para o nosso nível. E aí vai ter gente que vai estender a mão para você e vai chamar para o nível que eles estão. E a gente precisa ter isso no nosso coração. A gente sempre está aprendendo. Ter sempre um coração ensinável. Ter sempre um coração que aprende no corpo de Cristo. São muitos membros. Mas um só corpo. E precisa estar funcionando. Precisa estar? Então você não pode parar. Porque se você parar, você traz dano para onde? Veio perseguição, o irmãozinho não gosta do jeito que eu adoro. Aí eu paro. Não pode. Você resolve. Você vai e resolve as questões, meu irmão. Não pare diante de perseguição. Não pare diante de desafio. Não pare, mesmo que se vão mandar dissipar a sua cabeça a espada. Não pare. Se Deus falou com você, continue na palavra que Deus falou com você. Eu já contei isso aqui, acho que foi no dia que a gente pregou sobre o dia do pastor. Eu fui uma vez na casa do pastor Carlos, e aí estava conversando com ele, e perguntei para ele, pastor, por que o senhor é pastor dessa igreja? E aí ele falou assim, eu ouvi do Senhor para ser pastor dessa igreja. E aí você sabe, né? Anderson gosta de fazer pensar, né? E aí, Anderson sempre devolve perguntas e tal. E aí, mas pastor, ser pastor dessa igreja, mas o senhor sempre conta que o senhor também teve um convite para ser pastor numa outra igreja, e aí seria lá no lugar que o senhor queria e tal. Então, meu filho, eu ouvi do Senhor que eu seria pastor dessa igreja. E enquanto eu não ouvi nada diferente do Senhor, eu sou pastor dessa. E é isso. Atender o chamado, responder o chamado e ser fiel naquilo que Deus está chamando. Independente se eu vou ouvir de novo ou não. Quer um exemplo bíblico? Noé recebeu uma palavra do Senhor. E aí ele recebeu uma palavra do Senhor para um desafio daquela época. Nunca tinha chovido. Nunca tinha dado água naquele negócio. Nunca tinha caído gota do céu. Não é o dilúvio que a gente vê agora, não. Não tinha esse alagamento na rua, não. E aí ele fala, vai fazer um barco. E aí Deus volta depois de 100 anos. E aí, construiu o barco? Gente, desafiante. Não ouviu mais nada, enquanto estava construindo. Mas ele ficou, eu ouvi do Senhor. Então, se você ouviu do Senhor, é o teu chamado, responde, meu irmão. Não fica com medo, não.
Não se trava, não. Não deixa que as pedrinhas aí, as tempestades aí, ó, impeça aquilo que Deus quer realizar através da sua vida. E aí esses homens estão fazendo isso. Em meio à perseguição, em meio à morte, em meio ao desafio, em meio a situações sem saída, eles olham para o Senhor. Os olhos deles estão no Senhor, querido. Os olhos deles estão em Cristo. Os olhos deles estão naquele que pode sustentar todas as coisas. Os olhos daqueles que tá como Paulo falou, eu vivendo tá bom, mas se eu morrer eu estou com Cristo. É lucro. Eu estou com Cristo, eu já aceitei a Cristo, os meus olhos já foram iluminados. Então eu enxergo no meio dos desafios ao Senhor e não os desafios. Eu olho, vejo, é difícil, mas eu encaro, não porque eu tenho capacidade, não porque eu sou poderoso, mas eu confio naquele que tem todo o poder. Você acabou de cantar aqui, é um general que não perde batalha, é um general que vai vencer para sempre, é um general que está à frente da guerra, é um general que está ali posicionado, meu irmão. É o seu Deus, é o meu Deus, é o nosso Cristo. É o nosso Senhor. Você pode confiar nele, você pode descansar nele. As lutas vão vir, veio para eles, por que não vai vir para você? Jesus mesmo falou, no mundo você vai ter vitória toda hora, no mundo você vai ter bênção toda hora, no mundo, não, meu irmão, no mundo você vai ter dificuldades, aflições, mas tem de bom ânimo, tenha coragem, eu venci, e porque eu venci, vocês vão vencer comigo, é com ele, não é sem ele, é com ele. Vitórias naturais aqui, querido, bênçãos naturais vai ficar aqui, mas aquilo que você vence com o Senhor, aquilo que são boas obras redimidas, vai andar contigo para sempre. Aquilo que é espiritual, ninguém rouba de você, querido. Aquilo que você deposita no céu, ninguém tem como tirar, porque traça não corrói, nada vai corromper. Por quê? Porque está seguro naquele que é poderoso. Não está seguro nas nossas mãos, não está seguro no banco, está seguro em Cristo, meu irmão, está seguro nele, é ele, confiamos nele, estamos com ele, e Pedro está lá na prisão agora, Senhor, desesperado, Pedro está desesperado, o texto fala que Pedro estava dormindo. O que Pedro estava fazendo, irmão? Pedro estava dormindo. Pedro preso, sendo vigiado, com a data da sua morte. Sabe o que ele está fazendo? Dormindo, descansando, porque confia, porque acredita. Deus é poderoso, Deus é milagroso, Deus pode realizar muitas coisas, Deus faz milagres, Deus é poderoso para vencer. Meu esposo foi embora. Muito bom. Deus é poderoso, meu irmão. Deus pode realizar muito mais do que a gente pensa, do que a gente imagina, do que a gente pode alcançar. Pedro confia, está lá dormindo. E aí você pode lembrar de outro relato de alguém preso, no livro de Atos mesmo, Paulo e Silas. Eles estavam onde? E aí eles estavam chorando. Deveria estar também, porque estava adorando, né? Adoração, às vezes a gente chora, né? Mas eles estavam adorando. Eles estavam muito preocupados. E aí Paulo e Silas estão adorando, mas estão presos. O ambiente é de perseguição, o ambiente é de luta, o ambiente é de dificuldade. Eles estão lá. Senhor, Tu és maravilhoso. Senhor, Tu és glorioso. Senhor, Tu és fiel. Senhor, Tu faz tantos milagres. Senhor, Tu pode fazer tudo. Confiando, irmão. A luta está lá, não mudou nada, mas eles estão lá, confiando no Senhor. Eles estão lá, entregues no Senhor. Pessoas que confiam no poder de Deus para reverter o quê? Situações impossíveis. Porque é caminho de morte que eles estavam. Mas eles confiavam no caminho da vida, estão com ele, e ele está lá feliz, adorando ao Senhor. Vou matar vocês, não tem problema, vou encontrar com o meu Criador, feliz,
Alegre no Senhor, porque não tem a ver com eles só, tem a ver com aquilo que foi chamado, irmão. Tem a ver, o chamado é maior, o convite de Cristo foi muito maior do que uma vidinha que a gente pode passar de 70, 80, muito cansado aqui. É para a eternidade toda. E aí eu posso confiar, eu estou seguro nisso. Vou passar momentos difíceis, vou. Vai faltar coisas para mim, vai. Vai dar ruim, vai, irmão. Mas quando der, eu tenho alguém que está do meu lado. Eu posso olhar para ele e ser consolado. Eu posso olhar para ele e descansar o meu coração, adorar em meio à luta, dormir em meio à dificuldade. Posso, porque eu posso estar em Cristo fiel e confiando no seu poder. Porque é Ele que pode todas as coisas. No estalar de dedo Ele muda o quadro, Ele muda a situação. Deus é Deus que faz o impossível, irmão. Deus é Deus que faz milagres. Deus é Deus que reveste qualquer quadro. Eu não sei qual que você está vivendo. Eu estou citando um dos irmãos lá de Atos, mas o deles era bem difícil, mas Deus reverteu aquele quadro. Mas eles não estavam desesperados. Eles não estavam apavorados, eles não tinham jogado a toalha, eles não estavam olhando para trás, eles prosseguiam para o alvo que é Cristo. Prossiga para o alvo, é em meio às lutas, é em meio às lutas, é em meio às dificuldades, é em meio às dificuldades. Prossigo para o alvo confiando, entrego todo o desespero do meu coração naquele que pode mudar todas as coisas. E aí, a gente tem uma situação sem saída, que Deus cria uma saída. Meu irmão, Deus fez o primeiro portão automático. Está vendo? Você fica quebrando a cabeça para esses portões funcionar. O anjo só chegou perto, portão automático, sensor de presença. Lá atrás, irmão. E a porta se abriu, ó. Milagre. Portão automático. Gente, é Deus fazendo coisas sobrenaturais, detalhezinhos sobrenaturais. E aí Pedro está lá maravilhado. Que situação tremenda, que situação poderosa, que situação linda. Pensando que está até dormindo, ele está dormindo, estou pensando que está sonhando, irmão. É as visões da noite. Não, era realidade já acontecendo. Já era algo sendo real, as cadeias caindo, as coisas acontecendo. Pedro olha e fala: Senhor, Tu és bom, em todo tempo Tu és bom. Grato, sempre, sempre. Milagre, coisas extraordinárias acontecendo. E aí ele tem um momento de reflexão, ele para e reflete. Tu imagina o que ele falou? Imagina o que ele pensou? Meu irmão, quando você está vivendo um momento de milagre, o que você pensa? Fala aí. Fala aí, só para você mesmo. Pensa aí. Quando você está vivendo um momento de uma transformação de algo impossível, o que vem no teu coração? É a mesma coisa lá com ele. Imagina, deve ter explodido o coração de alegria. Em um momento eu estou lá, sendo guardado por um monte de guarda com a data da minha execução, cheio de algemas. No outro momento eu estou do lado de fora, olhando para um lado e para o outro, refletindo: Senhor, como que foi isso? Senhor, como que aconteceu isso? Ô Senhor, como que se deu isso? E aí, só pode vir gratidão no teu coração, porque a resposta é: eu sou um Deus de milagre, eu sou um Deus de causa impossível, eu sou um Deus que traz saída onde não tem saída, eu sou um Deus que mostra portas abertas onde não estão abertas, eu sou o Deus que pode derrubar qualquer cadeia, qualquer prisão. Deus fez isso com Pedro lá, querido. As algemas caíram. Deus fez as algemas caírem. E aí eu queria ler um texto. Está lá em Mateus 19. Eu acho que é 26. 19, 26. Diz assim: e Jesus, quem está falando? Olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas para quem? Para quem? Para quem?
Quantas coisas é possíveis para Deus? Quantas coisas, irmão? Qual é o desafio que você está vivendo? É impossível? É impossível para os homens. Jesus falou, para os homens, libertar Pedro era impossível. Mas para Deus, Deus enviou um mensageiro, um anjo, alguém que podia socorrê-lo. E aí esse anjo chega nessa prisão. E aí a primeira coisa que acontece nessa prisão é que há luz. Meu irmão, não dá para ser liberto de prisões sem que brilhe a luz de Cristo. Não dá para ser liberto de prisões, não dá para ver as algemas cair sem que Cristo brilhe, sem que haja um resplandecer da luz dele. A primeira coisa que acontece é que brilha a luz. E aí Pedro continuou dormindo, descansando lá no Senhor, pensando, é o meu último dia de vida, vou morrer amanhã, mas Estevão já morreu, fulano já morreu, estão tudo com o Senhor, vou para lá também. Só que Deus ainda tinha planos para a vida de... Então, você não morre antes de Deus ter todos os seus planos cumpridos na sua... Ah, mas eu estou doente terminal. Então, se não for essa doença que é o plano de Deus para te matar, tu ser curado agora. Tu é restaurado agora. Tu é livre agora. Por quê? Porque Deus pode fazer o impossível. Entende? E aí eu preciso ter fé e acreditar que Deus pode mover essas coisas impossíveis aos... E aí pode ser um diagnóstico médico, né? O médico estudou a beça, entendido, fez todos os exames e falou, vai morrer. Eu já escutei isso, irmão. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi. O médico falou, leva para casa, vai morrer a sua esposa e o seu filho, e a sua filha. Leva para casa. Muito bom. Lena está aí, né? Bonita como sempre. Vitória também. Então, eu não sei. Mas o estudado lá deu ruim para ele. Porque Deus faz o impossível. Deus faz o quê, meu irmão? Impossível. Era uma causa perdida para a medicina. Mas Deus moveu e mudou o quadro. E aí, depois de alguns anos, Nena grávida de novo do José, e aí eu esbarrei com esse médico no corredor do hospital. E ele virou para mim e falou assim, me desculpa, eu não deveria ter falado daquela forma, eu sei que foi bem pesado, mas eu não tinha mais nada para fazer. E aí eu pude falar para ele, você não tinha, mas o meu Deus tinha. O meu Deus fez algo sobrenatural. E está tudo bem com eles. Pode descansar o teu coração. Deus fez, querido. Deus faz milagres. Deus faz coisas impossíveis. Deus realiza as coisas que a gente nem entende a forma que Ele faz. Mas Ele faz. É inexplicável como Deus tira esses homens da prisão. É muito louco. É doido demais. Porque está todo mundo vigiando. O texto não fala? Tinha um guarda vigiando, Pedro está dormindo, e tem um de um lado, outro do outro, e ainda tem as cadeias. Ninguém reage. Por quê? Porque os seus inimigos, queridos, precisam ser cegados naquilo que Deus está iluminando sobre a tua vida. Não tem problema, Deus ilumina você, mas os outros estão? Tem uma passagem bíblica, que lá está o profeta, né, cercado, e o moço do profeta está apavorado. E aí ele está apavorado porque ele está vendo o exército. E o exército era muito grande. E aí, daqui a pouco, não, fica tranquilo, mais é os que estão conosco, né? A palavra do profeta. Então era mais o exército nosso, mas o moço não via. E aí, do nada, eles vão sair do acampamento e vai passar no meio daquele grande exército. E sabe o que acontece? Ninguém enxerga eles. Deus cegou todo aquele exército para que eles pudessem passar. Se Deus precisar cegar, querido, coisas que estão acontecendo, Ele vai cegar, para clarear, para que você passe, para clarear, para que você saia, mas você precisa entender
que Ele é o adorado. Ele é o motivo. O chamado está antes. As coisas com Ele está antes. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, elas vão se encaixando, elas vão se acrescentando, e o nome dele vai sendo exaltado e glorificado na sua vida. Só que esse episódio mostra esse milagre, esse algo acontecendo, mas não é só isso que o texto mostra. Mostra que tinha os irmãos fazendo orações incessantes, intercessões sem ceder. E isso mostra para a gente, querido, que uma cobertura de oração pode mover o sobrenatural. Os irmãos estavam orando, e por os irmãos estavam orando, a gente vê Pedro confiando, descansando. Então não passe as lutas sozinhos, sem comunicar. Às vezes a gente está sem comunicar com ninguém, e ainda está querendo que o outro dê assistência. E aí ainda fico chateado porque não recebi assistência, mas eu não falei para ninguém que tinha luta. E ainda fico aborrecido. Compartilhe, venha para as reuniões de oração, fale, testemunhe das vitórias, testemunhe das lutas, porque a Bíblia fala que a gente deve ficar feliz com aqueles que estão felizes, sim ou não? Mas também chorar com aqueles que estão. Então, se você está passando luta, tem que compartilhar, porque eu tenho que arrancar lágrima também dos meus olhos, ou não? Se eu tenho que chorar porque você está chorando, eu preciso compartilhar da sua dor, eu preciso entender que está doendo, eu preciso saber, para que a gente junto, um montão de irmãos, o texto fala assim, né, muitos, fala muitos, bota uma pressão, né, não era só um orando não, era muitos, então muitos irmãos, ou seja, fala de uma congregação orando, fala da gente aqui reunido, segunda-feira, orando, quinta-feira, orando, sexta-feira, orando, juntos, compartilhando, olhando aquela lista que está lá, grandona no WhatsApp, e orando por cada nome. Quanto tempo que você não olha lá os nomes dos nossos irmãos? Está lá, no grupão lá da igreja, toda segunda-feira, uma atualização de uma lista enorme. Você lembra de algum nome que está lá? Se você não lembra, é porque você não está nem olhando e nem orando por aqueles que estão enfermos e estão relacionados lá. Quanto tempo que você não se percebe que alguém do teu lado está passando mais luta que você? Está chorando mais que você? E você pode ajudar. E você pode compartilhar. E você pode ser um instrumento de Deus em oração para mudar essa realidade. Ah, mas o irmão não colocou na lista de oração. Então, ajuda ele, irmão, bota lá. Eu lembro do testemunho do Daniel. Daniel, ele, lá na congregação, passando uma luta, irmão, gastou a vida toda, o dinheiro que tinha, tudo, e o que não tinha, inventou dinheiro não sei de onde, para que pudesse ter uma família, queria ter filhos, e tinha gastado, hein, irmão, e olhem, e andou essa terra, né, foi atrás de um monte de recurso, e nada de acontecer, e aí um gesto simples, ele pegou, escreveu no papel, igual a gente faz, escreveu no papel, numa segunda-feira, se foi lá e colocou dentro de uma caixinha, meu irmão, e aí aquela que não podia ter filhos, tá aí, irmão, você, tá aí, e aí, colocou lá, né, queria ter filho, não falou que só queria um, aí tem 3, né, então, Deus fazendo, faz a estéril ser mãe de filho, meu irmão, Deus fazendo milagre, Deus fazendo coisas impossíveis, Deus fazendo através da oração. Ó, quem estava orando naquele dia lá, Daniel, você lembra? Você lembra quem estava orando? Um grupo de irmãos. Deus respondeu a oração de quem? Da igreja, do seu corpo. Não tem a ver com alguém orando, irmão. Tem a ver com um grupo, uma comunidade inteira, entrando na presença de Deus, se colocando na brecha de intercessão, e falando, meu irmão está com problema tal, minha irmã está com problema tal, o Senhor pode trazer solução?
Traz solução, Senhor. Traz restauração, traz cura, traz libertação. Tira as cadeias. Mostra que o Senhor está fazendo milagres hoje ainda. Cara, isso é tudo que tem que ser natural no nosso meio. Porque Jesus, quando deu autoridade para a sua igreja, para os seus discípulos, ele falou: toda autoridade foi me dada. E agora eu passo para vocês. Ele fala assim: então vão, pregue o evangelho, ensine, batize, e os sinais acompanhariam o quê? Aos que? Então tem que ser natural no nosso meio. A gente crê ou não crê? Você crê ou não crê, meu irmão? Então Deus pode mudar a história. Deus pode fazer perna crescer, olho voltar a enxergar, surdo voltar a ouvir, gente que não anda mais passar a andar, gente que não tem nem mais um pulmão, ter um pulmão de novo, gente que não tem mais o filtro do rim, voltar a filtrar. Deus pode fazer milagres e a gente precisa confiar nele. É por Ele, querido, que a gente está aqui, e por estar aqui por Ele, Ele faz coisas em nós para que a gente possa ir. E os sinais vão acontecendo, e aí não é só em você, não é só ao redor na nossa comunidade, é quando você estiver pregando o evangelho para aquele amigo difícil, que precisa de um sinal, e você falar: a dor de cabeça vai embora, e ela vai, sabe, você olhar para ele e falar: mal sai, sai, demônio vai e vai. É esse tipo de sinal, querido. É que ele comeu algo mortífero, e você olhar para ele, orar por ele, o mal não acontecer. É esse tipo de milagre. O mundo precisa. E você é o instrumento de Deus, você é alguém que Deus está contando. Tem uma igreja orando para que você seja usado lá fora, tem uma igreja orando para que você seja alguém que seja testemunho lá fora, dos poderes, dos milagres, do evangelho do Senhor. Porque o que é o evangelho? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O problema é que a gente olha para as adversidades e para, e desiste, e olha para trás, e deseja as coisas que a gente estava vendo. Era tão bom quando não tinha isso, era tão bom quando eu não estava passando com isso. Olha para a adversidade e olha: Senhor, o que é para mim aprender nesse negócio? Já me explica logo para mim avançar, porque senão eu vou deixar essa adversidade para trás, porque o meu foco é o Senhor. Eu tenho que ir, eu tenho que caminhar, isso não pode me limitar. Isso não pode me parar. Eu tenho que avançar, Senhor. Então já fala, Paulo, ele orou 3 vezes por algo. O algo saiu? Não, irmão. Mas ele ouviu uma palavra poderosa. E a gente também pode ouvir essa palavra poderosa. Olha, a adversidade vai continuar, a luta vai continuar, mas a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa naquilo que está doendo. É o poder de Deus, querido, se revelando. Então avança. Vai em frente, não deixa a adversidade te parar. Coloque em oração, confiando que Deus vai responder. Ele responde, querido. Olha o que Efésios vai falar. Orem no Espírito, em todo tempo, dando graça com toda oração, súplica, tendo isso em mente, esteja atento e perseverante na oração, por todos os santos. Não só por você, mas por todos. Então olha para o lado, olha para frente, olha para trás, olha para onde você está caminhando e comece a orar, comece a dialogar, comece a pedir ao Senhor: Senhor, faça intervenções sobrenaturais. Aquela igreja estava orando e uma intervenção de milagre veio. Você pode acreditar que uma intervenção de milagre pode acontecer a partir de hoje na tua vida? Uma igreja orando, pessoas se colocando na presença de Deus, meu irmão, não tem como. Deus responde a oração, Deus responde oração. Deixa eu ler mais um texto para você, Isaías 64, verso 4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos, nem com os olhos se viu, um Deus que trabalha por aqueles que nele... Se você esperar em mim, tenho certeza que você não recebe nada. Até faço algumas coisas. Mas se você esperar nele, meu irmão, aqueles que esperam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam,
mas permanece. O texto de Efésios, ele fala, permanece em oração. O texto de Isaías fala, ele está trabalhando, persevera em oração, porque ele está trabalhando, desde a antiguidade, ele não parou de trabalhando, está o nosso Senhor, ele está trabalhando por aqueles que nele, você tem esperança nele? Ele está trabalhando. Deus está no controle de todas as circunstâncias. Em todo o tempo, Deus está agindo. As formas sobrenaturais do milagre não precisa ser entendida naturalmente. Eu não preciso compreender, porque milagre não se explica, milagre se vive. Quer milagre? Começa a viver, se posicionar para receber milagre. Agora, não tenta entender na tua cabeça, viva, prove do milagre, prove e vede que o Senhor é bom, prove e vede que Ele é bom, prove e vede que o Senhor é bom, meu irmão. Ele tem milagre para fazer, Ele pode fazer intervenções sobrenaturais, creia na providência de Deus, mas uma coisa você precisa ter, seja paciente, não é da tua maneira, não é do teu jeito, não é no teu tempo, não é você falando o que vai acontecer, é a vontade dele sendo impressa na terra. A oração não é para dar conselho para Deus, Deus é soberano, meu irmão. A oração é para nos aproximar no contato, para trazer para a terra aquilo que ele já propôs no céu. Seja na terra assim como é no... Oração do Pai Nosso, é assim ou não é? Seja na terra como é no... E a gente só traz para a terra aquilo que já está determinado por Ele no céu, meu irmão. Então Ele pode fazer milagres, pode fazer coisas sobrenaturais, mas tenha paciência. Só que milagre, quando chega, geralmente é igual aconteceu lá. Causa surpresa, causa espanto. Ué, aconteceu. Opa, como isso aconteceu? Né? A menina ficou louca, nem abriu a porta, irmão. A menina surtou, ficou doidinha. E, gente, Deus respondeu mesmo. Então, precisa orar e precisa confiar que Ele vai responder. Pode gerar surpresa no seu coração, com tão rápido que Ele possa fazer. Pode gerar até espanto para as pessoas que estão à tua volta. Por quê? Como que Deus fez isso? Ele nem merecia, então você não merece. Não é sobre merecimento. Ah, você não entende. Não é sobre merecer que Deus vai fazer coisa para você. É sobre a graça dele. É a graça dele, é o poder dele se aperfeiçoando naquilo que a gente tem de fraqueza, meu irmão. É a graça do Senhor. Deus responde às nossas orações por a sua infinita misericórdia, não porque eu tenho direito, não porque eu determino algo e Ele vai fazer como serviçal, não, é porque Ele olha e vê, o meu servo está necessitando, e eu sou o Deus que supre todas as suas necessidades. Tem lá milagre acontecendo, a menina fica surpresa. Muitas das vezes a oração vai fazer isso com a gente, testar a nossa fé. Cara, quantas vezes? Muitas vezes. A gente ora por cura e a pessoa não acredita. Muitas vezes. Você precisa começar a acreditar mais. Você precisa começar a exercitar mais a sua fé. Você precisa continuar crescendo em fé. Quantas vezes a gente ora e a pessoa vai lá e repete aquilo da maneira, muitas vezes, você precisa ter fé, meu irmão, você precisa ter confiança, que Deus pode realizar, mas Ele está esperando um posicionamento de fé. Deus fará milagres, Deus fez milagres, mas, e você, como que está? Tu imagina se a mulher do fluxo de sangue não avança a multidão. Você imagina se Pedro não tem coragem e fé de colocar o pé na água. Você imagina.
Se Bartimeu, mesmo sem enxergar, não começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Fé. Se você ler Hebreus 11, tu vai ver a galeria dos heróis da fé. E aí ele vai falar a definição de fé, vai falar que é uma certeza, é convicção. Mas ele vai falar algo no versículo 6, que ele vai falar que é muito tremendo. Ele vai falar assim: não tem como se aproximar de Deus se não tiver fé. Porque todos aqueles que se aproximam de Deus necessitam ter fé. E oração é diálogo. Viver milagre precisa desse diálogo. E aí eu preciso ter fé, acreditar, ter passos de fé, ter ousadias de fé, ter busca de fé, acreditando que Deus pode superar as minhas expectativas. Deus pode fazer o inesperado para todo mundo, realizar coisas sobrenaturais, como na história que a gente viu, de Pedro na prisão. É sobrenatural, sim ou não? Mas você acredita que aconteceu? Entende? Você acredita? E aí, se eu mudar a pergunta, se falar que você acredita que Deus pode fazer o sobrenatural na sua vida hoje, entende? É isso que você precisa ter. Acreditar que vai acontecer na vida do outro é um tipo de posicionamento. Acreditar em meio às adversidades, em meio às dificuldades, que isso vai acontecer na minha vida, depende de um outro tipo de posicionamento. Deus requer posicionamento da gente de fé, para avançar, para receber coisas maiores do que a gente pede, meu irmão. Coisas maiores estão por vir, desafios maiores estão por vir. A Bíblia fala que no final dos tempos, por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria, coisas ruins iam acontecer, os homens seriam amantes de si mesmos, buscariam um mestre para si, que falariam coisas para o seu coração, para os seus prazeres, mas não são todos. A Bíblia também fala que os remanescentes, com aqueles que estão no Senhor, o amor deles não vão se esfriar, mas vão aumentar. Porque a palavra de Deus diz que os seus discípulos é conhecido conforme eles se amam. E a Bíblia fala que o Espírito Santo já derramou no nosso coração o seu amor. Entende? Eu preciso me posicionar, eu preciso crer, eu preciso acreditar, eu preciso entregar as minhas batalhas e saber que eu dependo de um Deus Todo-Poderoso. E eu confio que Ele pode mudar qualquer quadro. Eu permaneço na fé, porque eu sei em quem tenho crido. E em breve, o meu Redentor, Ele se levantará. Isso está lá num texto, querido, de um homem que passou muitas lutas, muitas aflições. Um homem que, não sei como que não entregou os pontos, que foi muitas. Mas ele está lá, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei em quem estou confiando, eu sei que eu posso confiar. Você pode confiar nele? Queria ler o último texto, e a gente ora nessa noite por milagres, ora nessa noite por sobrenatural, ora nessa noite por fé, ora nessa noite por Deus abrir e guiar as nossas vidas. Então está lá em Salmo 37, verso 5. Texto conhecido. Entrega o seu caminho ao confia nele. Entrega o seu caminho, querido, ao Senhor, mas com confiança, que Ele fará. Vou repetir: entrega o seu caminho ao Senhor, com confiança, porque Ele vai fazer algo, Ele não vai deixar de fazer algo, mas você precisa estar com o teu coração, para entender aquilo que Ele está fazendo.
Eu sempre falo que tem respostas de Deus que não agrada a gente mesmo, mas elas vêm. O não de Deus para Paulo mostra isso. Eu não vou tirar o espinho na carne, mas tinha algo poderoso comunicado ali, a minha graça. Você prefere ficar livre de algo que te incomoda, ou você prefere viver debaixo da graça de Deus? Entende? Tem uns não que vêm, tem umas causas que não vão ser resolvidas rapidamente, mas tem uns sims que vêm, tem também os milagres que acontecem, porque Deus é poderoso. Então, se você tem algo a entregar a Ele, nessa caminhada, nessa jornada, o altar é para você. Enquanto o Ministério de Louvor estiver adorando ao Senhor, você pode vir ao altar, a gente vai estar orando no final, para que Deus realize coisas grandes e poderosas, e faça até mesmo milagres, coisas impossíveis ser realizadas na sua vida.